Seguindo aí, dia 31, último dia do mês de julho, é uma semana de payroll, uma semana com uma série de notícias relevantes, né? Algumas vão poder direcionar muito o futuro agora da condução do nosso operacional aqui. Vamos lá, semanal, né? O euro continua ali preso entre as médias, mostrou grande reação aqui nessa região. Deixa eu pegar aqui uma linhazinha aqui, só para a gente ver. Olha, dentro aqui desse contexto aqui, olha o que ele fez. Ele foi na 400, voltou, correto? Em cima da média de 200, chegou a furar, bateu na 20 e voltou, tá? Agora ele está aqui em cima, deitado na média de 200. Olha o poder dessa média aqui. Então, o que a gente pode enxergar aqui continua sendo aquele contexto, né? Que ele pode tentar agora um rompimento aqui e depois confirmar para poder continuar a sua subida, né? Isso seria um contexto, tá bom? No entanto, para ele poder fazer uma reversão ou até mesmo perder, ele precisaria perder essas duas médias de 20 e a 200 e a 20 para poder fazer um toque aqui, ó, na 50, né? E aí, se caso ele fizer, ele pode ser que ele ainda faça uma confirmação antes de cair, que seria o melhor dos cenários. Aí a gente assistiria a 20 começar a fazer essa curva, tá? Então no semanal ainda tem muita coisa para acontecer. Quando ele fica muito preso entre médias, é um contexto bem perigoso. Então, sempre bom buscar outras informações para somar essa leitura, né? Obviamente temos regiões estressadas, regiões de muito interesse, né? Para quem gosta bastante de estar buscando regiões de resistência e suporte, eu gosto de juntar as duas informações. Então, quando eu tenho uma região de estresse, igual essas aqui que eu estou marcando, olha isso, né? São regiões que aqui atrás já mostram para a gente esse contexto. Então, tá aqui na tela para você ver. Ó, quando você vê essas regiões, ó, já aqui com suporte, olha aqui essas marcações, eram suporte, virou resistência aqui na frente, né? Então você já tem essas regiões fixas e você soma elas com resistências e suportes de médias móveis, isso te dá uma facilidade para poder entender a defesa daquelas regiões. Ou seja, quando você está na operação, se ali existe uma resistência, um suporte, ela pode ser tanto o final da sua operação ou pelo menos o mínimo de parcial, depende do contexto que você está levando, né? No caso aqui, euro, como ele está preso entre médias, né? Eu tenho aqui uma região onde que ele está brigando entre essas médias maiores, né? Porém, olha aqui, quando eu puxo aqui, eu tenho sim uma sequência de fundos ascendentes com topos ascendentes, correto? Então isso aqui é o que? Um padrão de LTA. Como que eu sei que ele vai devolver isso daqui? Só se ele romper esse fundo, e esse fundo está em cima da média de 50. Então veja que tanto padrões quanto regiões e médias, quando trabalhadas em sintonia, você consegue ter bem mais parâmetros de decisão para poder entrar em locais mais seguros, tá? Então isso é uma coisa que a gente insiste bastante em trazer. Podemos também buscar outras regiões que tiveram estresse aqui atrás. Veja aqui que no 1077 teve bastante estresse, né? Obviamente não é um número exato, tá? São regiões e essas regiões aqui mostram pra gente. Então, olha só, para ele romper esse canal, ele precisa romper a 400, para ele continuar no movimento de alta ascendente. Para ele inverter esse movimento, trocar essa polaridade, ele vai precisar perder a 200, a 20, a 50 para poder romper esse canal e quem sabe lateralizar ou até mesmo buscar preços mais baixos. Então, na probabilidade, o que a gente enxerga? Maior dificuldade desse preço voltar, concorda? Não quer dizer que eu estou afirmando essa alta, não existe isso, mas é um contexto. Quando a gente traz esse movimento, né, deixa eu fazer assim para ficar fácil de enxergar. Olha isso. Então, quando eu faço esse movimento aqui, né, de uma LTA. Eu estou enxergando essa LTA, ele precisa perder aqui a 200, a 20 e a 50
Então, isso demora um tempo ainda aqui no gráfico semanal, ou que ocorra algum fenômeno que faça o preço movimentar mais rápido. Olha que interessante no diário, né, a gente pegando essa leitura do diário, olha isso. Aí já temos uma leitura mais fácil de entendimento, que ele estacionou aqui na 200, tá? Ela tá vendo essa linha pontilhada que a gente marcou no 107, já é uma região de suporte antiga, que foi testada várias vezes, e nós temos aqui em cima das 50, nesse momento, esse contexto aqui, que para ele continuar subindo ou manter sua tendência de alta, precisa se manter acima das 50, para ir conduzindo até mesmo acima da 20. Então, manter fundos mais altos e topos mais altos. Por enquanto, é esse o padrão que ele está criando. Abaixo disso, somente se ele vier perder a 50 para buscar a 200. Tá? Isso aí no gráfico diário. Quando a gente dá um zoom para entender mais o que está acontecendo, a gente vai para o H1, o gráfico de 60 minutos, né? E aí nós conseguimos ver essa lateralização que está ocorrendo. Olha isso. Então aí chegou a perder, né, na sexta-feira, perdeu forte, ficou aqui enrolando por aqui durante esse período e agora ele está aqui estacionado. O que ele está fazendo? Preso entre médias, preso entre a 20 e a 50, tentando um movimento de reversão. Até então esse aqui tá com um padrãozinho de reversão, né, uma intenção de reversão, mas isso mostra que ele tem briga lá na frente. Ele precisa romper 200, ele precisa romper 400 no H1. Então não é simplesmente assim. Pode ocorrer? Pode, devido ao movimento muito brusco que teve. E aí na sexta-feira a gente assistiu iene, euro e GBP, todos no mesmo sentido. Todos no sentido, inclusive no contrário da DXY, né? Isso é raro de acontecer. Obviamente estamos falando de mercado, tudo pode acontecer, tá? Então vamos seguindo nessa leitura de euro. Vou passar para iene no semanal, para continuar nosso padrão de leitura, né? Olha isso. Então no iene no semanal a gente enxerga aí uma possibilidade, né, de movimento. Inclusive, se a gente puxar um fibozinho para casar com essa nossa leitura, vamos puxar aqui, bem antiga, apesar de ser antiga, isso aqui é semanal, tá? Eu vou pegar, virou. Olha só, vou pôr aqui a máxima, né, nessa perna de alta. Então esse movimento que ele teve, grande, né, esse movimento aí, subiu absurdo. Quando eu falo subir é porque ele perdeu perante o dólar, né? Então o iene aí chegou a bater no seu topo histórico de 150, quase 152 mil, é isso, né? E aí ele acaba devolvendo após a 151.800 ali, ele chega a devolver, entendeu? Quando ele devolve, mas ele não devolve 50%, ele devolve o suficiente para se manter no padrão. Então vamos puxar uma outra média, um outro fibo aqui dessa perna que caiu, tá? Então vamos como se fosse essa retração. Vou colocar outra cor aqui para que a gente consiga. Vamos colocar uma outra corzinha, vamos colocar um laranja só para diferenciar, tá? Então fica aqui o amarelo na maior, laranja na menor, só para a gente elevar nossos estudos, tá ok? Ó, perdão, fibo ficou... Tá certo, correto, é de 0 para cá. Maravilha. Então, ó, puxei um para cima da perna maior, outro para baixo da perna menor, fechou? Olha isso. Ele veio na retração, então beleza. Então a gente pegou esse movimento aqui para estudo. Ele faz aqui o movimento de correção, fundos ascendentes, começa a buscar movimentos mais altos. A média de 50 está na retração desse movimento menor, tá? Tendência de alta, movimento está indicando esse movimento de alta. Quando ele faz esse segundo movimento, que ele cria o topo aqui no 144, 145, né, que eu já venho falando nos outros vídeos, o Banco Central japonês já havia falado que 145 era uma região que ia ficar com muita tensão e de fato bateu lá, voltou. Só que ele volta e as médias acabam segurando ele, ou seja, o mercado tem interesse de segurar. Olha que defesa durante 3 semanas, a defesa nessa região. Então essa região do 61.8 aqui, junto com a média de 50, junto com a média de 20, fez o seu papel de defesa e agora o preço está num gatilho comprador, aonde que se superar, isso no gráfico semanal, se superar, né? Olha isso,
o 145 ele pode buscar sim, né, novamente até mesmo o topo histórico. Agora, sem uma intervenção do banco japonês, do Banco Central japonês, pode ser difícil disso acontecer, né? Eles podem fazer intervenção. Até eles anunciaram nessa madrugada que sem agenda nenhuma começaram a comprar títulos, ou seja, vai entrar dinheiro para os bancos japoneses para poder aumentar empréstimos, fazer empréstimos, e isso vai colocar dinheiro no mercado e isso tem uma tendência aí de aumentar a inflação, mas essa é a técnica que o banco japonês está usando, tá? Então, diferentemente do Brasil, que já tem mais experiência nesse tipo de situação, não é uma coisa que o Banco Central brasileiro faria, né? Ele aumentaria a taxa de juros para segurar. No caso, o banco japonês, não. O banco japonês não está aumentando a taxa de juros, tem intenção de que a inflação abaixe com a economia girando e forte, inclusive imprimindo e colocando dinheiro no mercado. Então, a gente, como mercado brasileiro, entende que isso nunca funcionou em momentos passados, mas eles estão tentando dessa forma. E aí a gente acompanha, vamos ver, porque o mercado precifica, né? Teoria de Dow, né? O preço desconta tudo. Então a gente vai acompanhar se isso vai dar certo, usando o gráfico para nossa analogia. Então, olha lá, gráfico gráfico semanal de iene nos aponta o que? Esse movimento comprador aqui, né? Inclusive, independente do tempo, isso aqui mostra um gatilho de compra. Vamos lá, olhando esse movimento dessa vela, vamos olhar para o diário para a gente ver isso mais de perto. O que está acontecendo lá dentro, né? Então, olha aí, iene no movimento diário, né? Teve uma tendência, defendeu lá naquele 145 que eu disse, desceu, perdeu, olha só quantos dias perdendo. Obviamente haveria uma correção e houve essa correção aqui, tá? E aí quando você vê essa correção aqui acontecendo, ele imprimiu essa defesa aqui muito forte. Veja que essa defesa aqui que a gente está falando, ela é... Opa, abri uma ordem aqui. Ó, veja que essa defesa aqui, né, sempre gosto de falar o quê? Não é uma linha, é uma região. E aquela região ali defendida, ele entra naquela região defendida, próximo ali ao 61.8 daquela perna, da perna menor, né, que é o fibro laranjado que a gente desenhou aqui, e ele está junto com a 200 e 400. Uma baita região de defesa, bateu lá, voltou, e bateu de novo e imprimiram mais força ainda, enfiaram o lote ali, e olha só, movimento comprador, tá? Apesar da média de 50 tá flat, e eu não gosto, isso é um padrão para mim, tá? Eu não gosto de operar quando as médias de 50 ou principalmente as 50, né? Mas a 20, a 50 estando flat, estando retinhas, eu não gosto de entrar porque ainda não tem um movimento definido. Nessa situação, eu preferiria ela subir, ou a média pegar uma tendência, ele volta para confirmar essa subida, aí sim eu entraria, tá? Mas ali pode ser o início de um movimento para buscar ali o 145 novamente, e seria o 23.6 do Fibonacci, tá? Então esse 76.4 aqui, ele pode buscar lá o 100% depois, né? Isso lá baseado na perna maior, tá bom? Vamos olhar H1 desse movimento. Olha isso, H1 desse movimento. H1 já está o quê? Um pouco estressado, né? H1 já está um pouco esticado. Então é normal, movimentos esticados tem aquele respirozinho, lógico. E ele está fazendo bem desenhadinho, está acompanhando a 20. Vamos ver até onde a 20 consegue levar esse movimento, né? Para a gente ter esse contexto. É importante. Pode ser que ele vai respeitar aqui tudo que a gente fala todos os dias, né? Ou o preço espera a média chegar ou a média vai no preço. Inevitavelmente isso vai acontecer, tá? E aí nós vamos acompanhar. Essa região agora aqui das médias de 50, 200 e 400, junto à região de 76.4 do FIBO, ficou uma região extremamente forte, tá? Então pensar num rompimento ali sem testar pensamento amador, fica aqui uma dica, tá? Acreditar nesses movimentos que vão ser de uma vez aí não funciona. Então são regiões que precisam ser testadas e aprovadas. Então eu gosto muito quando ele rompe, volta, testou, aprovou o movimento, vai embora. Mas do contrário, você pode se expor desnecessariamente, tá?
é uma tendência agora nesse momento. Ele abriu as médias, elas estão alinhadas no H1. Então, até que o preço mude a sua intenção, o movimento está sendo comprador, tá bom? Então, vamos ver se ele vai buscar de fato lá o 145. Vamos dar uma olhadinha no GBP. Olha aqui, semanal, GBP, tá? GBP. Então, quando a gente puxa GBP, olha só, dá uma olhada de longe nele, né? Dá uma olhada de longe nele. Ele tá o que? No semanal, olha isso, né? Fundos, topos descendentes. E o interessante, né, que ele nesse desenho aqui, é que ele pode estar desenhando sim um rompimento dessa tendência para a correção. Então, quando a gente, isso olhando bem longe, né, eu puxei lá de 2003. Mas quando você traz aqui para o movimento atual, né, uma coisa mais próxima, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, olha isso que interessante. Então, aqui, assim como o euro ele está preso entre as médias, eu preciso ver ele sair disso daqui para falar que ele vai subir. No entanto, ele pode ficar ali esperando a média de 20 ou de 50 chegar, isso acontecendo para poder subir, totalmente aceitável, mas é ideal que espere confirmações desse movimento, né? Porque ele vem sim aqui, ó, quando ele toca nessa região aqui mais embaixo, ele vem de uma sequência de fundos ascendentes até o momento, tá tudo certo aqui com ele, ele ainda não alterou, né? Apesar que ele tem aqui, ó, esse movimentozinho aqui, ele se estacionou aqui nas 50, né? Nesse periodinho aqui, pode falar que é uma flâmulazinha de repente, né? Mas não gosto muito de defender essas teorias de médias móveis, de regiões, de padrões gráficos, porque esse padrão gráfico pode ocorrer ou não. O que a gente está entendendo aqui, o que a gente está tentando fazer e gravar todos os dias é a interpretação do movimento do preço. Então, se houve interesse, se houve defesa, ele vai deixando os padrões atrás, mas não necessariamente é tão correto como os livros ensinam, né? Topos ascendentes, tal. LTA, olha só, são fundos ascendentes e topos ascendentes. Então, ele é considerado uma LTA aqui? Sim. Mas essa LTA furou, né? Sim, ela furou. Ela fura uma, duas vezes, volta para dentro do canal e aí ele continua ainda dentro desse canal, tá? Então ele tentou uma força mais agressiva aqui, não conseguiu, voltou e ficou aqui dentro. E aí, quando você soma, o importante é trabalhar essa ideia de não utilizar apenas um contexto de leitura. Eu vou usar padrões gráficos, eu vou usar suporte e resistência. Não, você casa todas essas informações que não deixa você tão cego na sua leitura, entendeu? Não fez aquilo, não é. Não necessariamente, não fez. Então ali você vê que, usando a ideia da LTA, ele tenta romper essa LTA mais agressivamente da sua tendência. Não consegue. Quem segura esse preço? A 50 segura esse preço. O preço se mantém dentro da LTA agora e agora ele fica preso entre médias. Então, olha só, para eu entender que ele vai voltar, ele vai ter que perder a LTA, vai ter que perder médias, vai ter que virar a 20, depois a 20 tem que cruzar com a 50 e eu vendo essa confirmação, aí a gente pode considerar. Mas no semanal, por enquanto, não está falando nada disso, né? Isso pode ser uma probabilidade, assim como pode ser uma probabilidade que ele rompe a 400 e se mantém dentro desse canal, continuando a buscar novos preços. Legal? Lembra que quando eu puxo aqui historicamente, olha aqui o que eu vejo, né? Então pode ser uma região de acumulação aqui embaixo, no gráfico semanal, com certeza. E aí ele pode buscar novos preços aqui acima, rompendo essas regiões. Olha aqui, se ele rompe essa regiãozinha aqui, espera aí que aqui, deixa eu puxar para cá. Opa. Aqui, aí. Então ele pode vir buscar, olha aqui, que interessante essa aqui. Tá vendo? É uma região que foi um grande suporte aqui. Eu vou marcar a região, tá? Não vou marcar uma. Olha só. Isso aqui foi um grande suporte. Olha, 1, 2.
vários toques, aí perdeu, virou resistência e agora pode estar indo lá de novo, pode. Então a gente pode assistir grandes movimentos aí nas próximas semanas. Vamos acompanhar tudo isso que a gente está falando lá no diário, que aí seria aquele movimento pertinho, né? Onde que facilita nossas entradas. Ó, então, dentro desse canal que a gente desenhou aqui, ele está se mantendo lá dentro e ainda a média apontada no diário para cima. A 20 já está levemente, então para ele começar a tentar desenhar algum movimento de queda, ele precisa perder a 50. E aí a 20 cruzar com a 50, havendo a confirmação, vai buscar a 200, vai perder o canal e aí começa aquele desenho que eu comentei. Se ele for inverter tudo isso, precisa fazer esse tipo de comportamento. Quando eu olho isso mais a fundo no H1, olha isso, o H1 ele está aqui preso, né? Literalmente preso entre as médias aqui, lateral total. Então a única certeza que a gente tem é ele vai sair daí. Ele vai sair daí. Então isso daí pode ser sim uma reacumulaçãozinha, né? Depois que essa perca aqui desse rally de queda, fez uma acumulaçãozinha aqui de contratos, deu um rallyzinho pequeno, pode estar tendo uma reacumulação e subir, como pode devolver tudo, claro, tá? Então isso aí é tranquilo da gente acompanhar, mas vamos fazer isso com muita cautela. Nesse momento aqui não vejo entrada, então se você está comprado, ótimo, proteja, faça parcial. Se não está na posição compradora ou vendedora aqui, espera criar um movimento, tá? A H1 aqui é mais simples de você buscar boas entradas. Então vamos seguindo nesse contexto. Vamos pegar aqui o TradingView para poder fazer uma leitura de DXY, né? DXY aqui já está todo. Eu vou puxar ele para o diário, nem vou fazer o semanal. Perdão, por que não, né? Vamos lá dar uma olhadinha no semanal. Ó, DXY semanal, todo desenhado, todo. Mas olha aí, eu tinha feito essa região aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Essa região aqui que a gente fez uma marcação. Ó, tá vendo aqui? Eu tô fazendo mais embaixo, mas é aqui, ó, tá? Aqui e aqui. Então ele fez uma espécie de fundo duplo e fez, né? Fez uma espécie de fundinho duplo aí. Por que eu não consigo tirar aqui? Ah, agora sim. Aí. Olha só. Então veja que nessa região que eu marquei aqui de roxo, né, um rosa, não sei, ele era um suporte, foi suporte, e aí topos descendentes, topos caindo. Houve aquelas notícias que acabou fazendo com que o DXY caísse nas últimas semanas. Ele entrou nessa região, mas não chegou a buscar a média de 200 ainda. Eu até coloquei aqui uma marcação de que a próxima tendência dele seria buscar, né, essa média de 200. E aqui na parte superior você vê o FIBO de 61.8, como ele foi testado várias vezes. A média de 50, essa aqui acima é a média de 50, fazendo o seu papel ali de resistência móvel, né? Não deixou superar. E agora o DXY acaba voltando à média. E obviamente, porque ele teve um movimento muito agressivo e afastou da média. E aquilo que eu falo todos os dias aqui, duas coisas vão ocorrer. O preço volta na média ou a média vai no preço. Nesse caso, parece estar voltando à média esse preço. Vamos assistir o que vai acontecer. Nessa semana passada, dessas duas últimas semanas, devolveu já quase todo o movimento daquela semana que teve uma grande queda absurda, né? No gráfico diário, olha isso, no gráfico diário, né, até preciso limpar aqui um pouco o tanto de desenho que a gente vai fazendo durante o período de análise, né? Mas olha isso, né? Como que ele, muito bacana, entrou nessa região, devolveu, deixou um padrãozinho aqui de reversão, ó, deu esse fundo, fez um fundo mais alto, tá lá nas 50 agora do diário. Para ele buscar essa região aqui, ó, da 200 a 400, que seria os 103.700, né, ele precisa romper essas 50 ainda. E quem sabe até mesmo confirmar, porque a gente enxerga aqui uma defesa, uma região com defesa, olha isso. Olha isso. Então aqui, né,
num micro movimento aqui, não vou buscar nem muitas referências lá atrás, olha isso, olha isso. Então aqui ele já era uma resistência, aqui virou um suporte e agora ele vai testar isso daqui de novo e a gente vai assistir se ele vai conseguir romper. Ele rompendo, a gente vê o iene, por exemplo, continuando a sua subida, ele voltando, a gente vai ver o iene voltando com os europeus subindo, tá? Essa é uma ideia. Apesar que em raras exceções acontece o que aconteceu na sexta-feira, todo mundo caindo. Certo? Então essa é a leitura que a gente faz no dia de hoje, na segunda-feira. Se você está gostando e acompanhando o nosso canal, curte, comenta. Se você quer ver algum outro tipo de ativo sendo feito, leituras diárias, sempre acompanhando a principal ideia de tendência, macroeconomia e junto com médias móveis e regiões defendidas, tá? Esse é o contexto que utilizamos para fazer nossas operações. Forte abraço a todos!